Boa noite. Que a paz do Divino Mestre Jesus possa permanecer conosco e que as bênçãos da Mãe Santíssima possam também estar em nossos corações. É com muita alegria que nós retornamos aqui a esta casa para que nós possamos reflexionar sobre o Evangelho, que é a boa notícia, a boa nova para todos nós, que Jesus veio nos trazer. E o tema de hoje é um tema muito instigante e muito importante, porque faz com que nós alimentemos em nós sempre a centelha da esperança e, sobretudo, a certeza de que o caminho, a verdade e a vida está em seguir o exemplo dos ensinamentos, o exemplo de Jesus e os ensinamentos do nosso Pai Celestial. Então é muito importante que nós tenhamos essa certeza, e essa certeza nos é dada pela fé. A fé, esse capítulo 19, que fala sobre a fé que transporta montanhas, ele é muito importante. E o item que nos coube as reflexões da noite de hoje está relacionado à fé humana e à divina. É sobre esses aspectos que nós vamos, então, trabalhar hoje, com base na mensagem que vem daquele que assina por um espírito protetor em 1863, que traz essa mensagem maravilhosa para nós. E a doutrina dos espíritos realmente é algo não somente inovador na perspectiva da compreensão, porque nós sabemos que a boa nova, ela veio-nos trazida pelo Mestre Jesus. Nessa perspectiva, o Espiritismo não traz nenhuma novidade, porque se apresenta como cristianismo redivivo. E nós sabemos que a doutrina dos Espíritos é o Consolador prometido, que o Mestre prometeu que deixaria conosco. Eu vou-me, mas deixo com vocês o Consolador prometido, que chegou no tempo que nós tínhamos mais condições de compreender os seus ensinamentos, que foi no século XIX. Né? Aquele período em que o materialismo era valorizado pelos intelectuais e que realmente se procurava apartar a religião da ciência. E nós compreendemos que isso tem acontecido porque durante alguns séculos a humanidade, ou pelo menos aqueles que tinham o saber dito, o saber acadêmico, o saber científico, muito abusaram da compreensão, do entendimento das pessoas, sobretudo naquele período que nós chamamos da Idade Média, que outrora era conhecida como Idade das Trevas, mas que hoje nós já compreendemos que não havia exatamente trevas. Havia, muito pelo ao contrário, muita produção científica, mas que era restrita apenas a algumas poucas pessoas que tinham acesso a esses conhecimentos, especialmente as pessoas que dominavam as sociedades naquela época. E, por conta disso, as pessoas, de uma maneira geral, ou as pessoas que dominavam aquele período, não permitiam que esse conhecimento científico chegasse a até boa parte da população, porque, em relação ao conhecimento, Jesus também já nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade e até mesmo o conhecimento acadêmico, que faz com que a gente se sensibilize para chegar até o conhecimento da verdade espiritual, que é a do Cristo nos fala, naquele momento que poderia sensibilizar e fazer com que as pessoas mudassem, deixassem de estar acomodadas a uma situação, quisessem mudar a sua realidade, então aquele grupo que dominava naquele período não vai permitir que essas pessoas tenham acesso a esses conhecimentos. E aí, de fato, era muito difícil. O que acontece, então? No século XVIII, os intelectuais sabedores desta realidade vão realmente promover aquilo que a gente chama de uma revolução no conhecimento. E aí se propõe, efetivamente, que se separe aquilo que nós chamamos de fé da razão. E qual era a base que eles tinham, então, para poder realmente defender essa tese importantíssima no século XVIII, os chamados iluministas? Eles tinham, então,
esta tese formada por conta dos abusos que haviam acontecido outrora, justamente na Idade Média. Então, a proposta era de que se deveria separar a fé do conhecimento científico, proposta que outros já haviam tentado fazer antes, justamente por conta desse domínio que, infelizmente, alguns fizeram no passado. E aí, então, a partir do século XVIII, se convencionou de que ciência, religião, ciência e fé não podiam se misturar. E por isso, então, o século XIX, que vai ser conhecido como o século da ciência, e é justamente quando tem o advento, né, da codificação, é também conhecido como o século do materialismo. Então, quando vem a doutrina dos espíritos para nós, a gente contextualizando um pouquinho, é um período assim muito difícil, porque as pessoas ainda estavam muito relacionadas àquela mentalidade de que religião e ciência não devem se misturar. O conhecimento deve ser laico. E era muito, então, difícil apresentar uma proposta como a doutrina dos espíritos, que diz que fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão frente a frente. Comumente, culturalmente falando, como somos egressos desses tempos, evidentemente que nós temos uma compreensão da fé muito mais ligada a esses aspectos religiosos. E aí a gente pensa a fé como? Como nós pensamos essa fé? Pensamos que fé é acreditar. E a fé, da maneira como se nos é apresentada pela doutrina dos espíritos, não está relacionada ao acreditar. Sim, mas sim a termos a certeza de que é o caminho. Acreditar seria um período dessa latência dessa fé, um aspecto ainda religioso que não necessita necessariamente de uma comprovação ou de uma confrontação com a razão. É essa maneira que a fé se nos foi apresentada. E aí, quando nós vamos desvincular a fé amadurecida, a fé que o Consolador prometido nos proporciona, é uma fé que está relacionada não à crença, sim à entrega. A entrega por conta de algo extremamente importante para nós, que é a confiança. Então, a fé raciocinada, ela está relacionada à entrega e à confiança. A confiança de que este é o caminho. A confiança de que essa deve ser a minha conduta. E por isso vou trilhar por este caminho. A confiança de que não necessariamente, muitas vezes, nós não conseguimos vislumbrar qual é o fim, qual é o objetivo final, mas sabemos de que aquele é o caminho. Tem a ver com a entrega. Esses conceitos, eles são trabalhados por um grande pensador espírita da atualidade, que é Haroldo Dutra Dias, e ele fala-nos muito sobre isso, né? Que a fé raciocinada é esta fé que nós estamos, então, sendo realmente instruídos pela doutrina espírita, nos mostra essa perspectiva de uma compreensão de entrega, de relacionamento com o Pai. Porque quando a gente fala de confiança, a gente prevê um relacionamento. E se somos fiéis ao Pai, né, e relacionamento tem a ver com fidelidade, né, com entrega, é aquela confiança de que aquele realmente é o melhor para todos nós. Então é muito importante que a gente possa, a partir deste momento de agora, ir compreendendo esses conceitos. Desconstruindo, pois, então, essa primeira ideia de que a fé está relacionada especificamente à crença, mas sim está relacionada à ideia de entrega, de relacionamento e, sobretudo, da certeza de que é o caminho que nós temos a percorrer e a seguir
para realmente atingirmos a relativa perfeição moral e a felicidade perene, que é o objetivo de todos nós, né? Porque tudo que nós fazemos nas nossas existências sempre estão relacionadas à proposta do ser feliz. Ainda que muitas vezes equivocadamente, e muitas vezes investimos muito nos aspectos materiais, que podem nos dar algum prazer momentâneo, mas que não vão nos trazer efetivamente essa felicidade perene, que é a proposta para todos nós. Então, a busca dessa felicidade tem a ver com essa entrega, que essa imagem aqui inicial nos propõe, a entrega de braços abertos, de encontro com Cristo e com o nosso Pai Celestial. Porque o Cristo é essa personificação da virtude, que a maior delas é o amor. Ele representa, Cristo é o amor. Cristo é fé. Todas as ações dele nos demonstram isso. E nós sabemos que é por isso que ele se mantém impassível diante da sua missão aqui no nosso planeta. Sabendo que entregar o seu corpo em holocausto por nós, para que outrora pudéssemos compreendê-lo, então ele se entrega à vontade do Pai. Ainda há outros espíritos de escola que sempre se entregam à vontade do Pai. Lembramos agora desse momento da Mãe Santíssima, quando recebe a notícia de que iria conceber o Cristo, o que ela diz? Que se cumpra em mim a serva do Senhor, a sua vontade. Então nós observemos a entrega desses espíritos que têm a compreensão perfeita do que é a fé. Essa entrega, esse relacionamento com o Pai, faz a tua vontade. Porque a vontade dele é realmente aquilo que nós necessitamos para a nossa existência. Como é que eu faço para passar ali, né? Aqui. Ah, joia. Aí eu aponto para cá. Para cá? Ah, aí fica difícil demais, né? Vamos lá. Não, acho que não. Então, a gente agora busca refletir um pouco do que é essa fé. A fé, então, é esse sentimento inato que cresce e age a partir da nossa vontade. É essencial, então, que nós tenhamos a boa vontade para poder fazer com que esta fé possa não somente brotar, porque é um sentimento inato, então ela existe em nós, latente, mas para que ela possa se desenvolver, para que ela possa progredir, para que ela possa evoluir. Então, olha só, a fé no homem é um sentimento inato de seus destinos futuros. Aí veja como já parte para uma proposta de compreensão profunda, porque é a consciência, vejamos lá, é a consciência que ele tem as faculdades imensas depositadas em germe em seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhes cumpre fazer desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. E mais uma vez, então, nós procuramos lembrar o que os espíritos de escola, os anjos, os chamados anjos, nos disseram quando veio o processo de encarnação do Cristo no nosso planeta. Paz na terra, boa vontade entre os homens. Vontade. Olha aí. Então é necessário que nós tenhamos vontade para desenvolver esse sentimento inato que existe em nós. Se nós realmente não tivermos boa vontade, e aí vontade realmente tem a ver com o profundo do nosso íntimo, do nosso self, como diz Joana de Ângeles. Não é dizer, eu quero
e agir de uma forma completamente diversa. É necessário, pois, que nós busquemos do fundo da nossa alma esta vontade. Esta é a fé que nos fala a espiritualidade neste capítulo do Evangelho, que faz com que nós possamos desenvolver esse germe que já está latente em nós. Então vamos lá. Pela definição, né, dos espíritos, como a gente pode ver, o espírito protetor define então a fé daquela forma que nós já apresentamos. E nós temos também uma definição da fé sempre agora voltada, né, para a etimologia da palavra. Fé, do latim fides, fidelidade, e do grego pistia, quer dizer também acreditar, é a firme opinião de que algo é verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança, olha o conceito de confiança novamente, que depositamos nessa ideia ou fonte de transmissão. E aí é importante nós contextualizarmos, porque quando a gente fala, que não pode se apresentar uma verificação, parece que anda, né, em oposição à ciência. Não é isto. E é muito importante que a gente compreenda isso, porque o próprio codificador já nos esclareceu que, se tiver algum ponto na doutrina dos espíritos que seja negado pela ciência, o que ele nos diz claramente? Abandone este ponto da doutrina dos espíritos e siga com a ciência. No entanto, é fundamental que nós compreendamos que muitos pontos que se nos são apresentados pela doutrina dos espíritos ainda não conseguiram ser comprovados pela ciência. Então não há uma negação. Nós não temos ainda conhecimento de muitas coisas. Esse é o ponto. Não houve uma negação, não houve uma oposição. E é nesse sentido que a gente fala da verificação. Há muitos pontos que nós não conseguimos ainda uma verificação clara, tão objetiva, mas há a confiança de que aqueles pressupostos, aquelas teses, realmente são verdadeiras. E aí, nas obras de André Luiz, a gente tem muito conhecimento, sobretudo da medicina espiritual, que nos são apresentados, que, inclusive, agora a medicina começa a apresentar diversos aparelhos que já eram utilizados no mundo espiritual para a cura. E André Luiz descreve, quando a gente lê as obras de André Luiz, a gente tem essa compreensão. Então, agora se chega, de fato, até esse momento em que a gente vai comprovando algumas coisas, mas existem outras que nós ainda não somos capazes de compreender. Por exemplo, nós não sabemos ainda explicar com clareza o que é Deus. É a primeira pergunta que tem no Livro dos Espíritos, né? Que é Deus? É a causa primária, a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. E aí a espiritualidade diz, olha, essa é a forma mais coerente que vocês têm, mais didática que nós temos para explicar a vocês, porque vocês ainda não têm condições de compreender. Por conta da pobreza da vossa compreensão e da vossa linguagem. Porque aí depois eles fazem outras perguntas relacionadas ao infinito, né? Porque tem Deus e o infinito. E aí diz assim, Deus então pode ser relacionado ao infinito? Não. Ele diz não, porque a gente não pode tomar a coisa em si pelo um atributo que é relacionado a Deus, que é a infinitude, né, das suas virtudes. Então, o que eu quero dizer é exatamente isso, que nós precisamos compreender que existem muitos pontos que a ciência ainda não é capaz de comprovar e que a doutrina dos espíritos já se nos traz essas notícias. Como, por exemplo, a importância da fé para a nossa cura. Porque, veja só, quando nós conseguimos mobilizar
com esse sentimento latente que tem o nosso íntimo, essa vontade de promover a cura, o equilíbrio, nós conseguimos. E era exatamente isso que Jesus fazia. Porque a fé, essa força do querer, do bem, do amor, associada ao fluido, ao agente universal, que é o item 5, que fala este capítulo da fé transporta montanhas, nós podemos operar aquilo que outrora nos diz a espiritualidade, chamávamos de prodígios, e que são perfeitamente explicáveis pelas leis naturais que regem o universo. Porque nós sabemos que todas as leis, especialmente também as naturais, foram criadas pelo nosso Pai Celestial. Então, tudo tem uma ordenação. São leis naturais. É uma faculdade que nós temos de associar esse sentimento de fé à nossa vontade no bem e podemos, então, curar. É o magnetismo, a força do magnetismo. E a doutrina dos espíritos nos fala isso claramente e, inclusive, utilizamos essas terapias para curar. Existem já muitas universidades, existe um grupo de médicos da USP, se não me engano são de São Carlos, que já estudam e associam a terapia do passe, do magnetismo, à cura da depressão. Então, existem já muitos estudos que já estão sendo vistos e aí nos comprovam exatamente o que nos está sendo colocado a partir dessa fé inabalável. Porque o que acontece? No início desse capítulo, Jesus é apresentado a um pai que vai em busca da cura para o seu filho, que naquele período chamavam de lunático. Com toda certeza, o rapaz passava também por um processo obsessivo. E aí o pai diz a Jesus, olha, eu já os apresentei aos seus apóstolos, mas eles não foram capazes de curá-lo. E aí Jesus diz, meu Deus, até quando estarei entre vós, homens de pouca fé? Apresenta o rapaz e ele consegue curar aquele rapaz com a força da sua vontade, com a força do seu amor, que é relacionada à sua fé. E aí ele diz, em verdade eu vos digo, que se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, saia daí para ali, e ela se transportaria. E aí vem a espiritualidade. Olha, evidentemente que a gente não pode compreender essas palavras, esses ensinamentos de Jesus, como algo para especificamente transportar fisicamente uma montanha dali para aqui, ou vice-versa. Mas é necessário que nós compreendamos o poder que esta vontade no bem pode operar em nós e no outro. Era exatamente isso que ele queria falar. E aí vem a explicação da espiritualidade. Olhe, quando tem essa força, esse querer, nós somos capazes de manipular, de agir no fluido agente universal. Veja que maravilha. Mas é compreensível. Porque o que nós somos? Nós somos filhos de Deus. Somos co-criadores com o Pai Celestial. Então nós temos potencialidades realmente muito, muito significativas. Temos latente em nós tudo o que nós necessitamos para o nosso equilíbrio. Equilíbrio moral, que é do espírito, que irá efetivamente deixar-se transparecer no nosso físico. Mas é necessário, o que a espiritualidade está dizendo ali? A gente volta lá para a mensagem, temos que ter a consciência. Se nós não temos essa consciência, nós efetivamente não vamos conseguir agir deste modo. Se realmente ficarmos ainda na superfície, com aquela fé vacilante,
que é aquele sentimento de que, eu não sei se realmente eu posso conseguir. E é muito interessante que Jesus trabalha muito isso em nós. Em todos os momentos, quando Jesus opera os seus processos de cura, o que ele fala para aquelas pessoas que foram curadas por ele? Como? Exatamente. Em nenhum momento, e isso está muito claro para nós, porque é repetido várias vezes, em nenhum momento ele diz, eu te curei. Nenhum momento. Ele diz, a tua fé te curou. E eu acho que uma das passagens mais significativas para que nós possamos compreender isso é exatamente a da mulher hemorroíça. Porque ali, qual era o momento, né? Qual era o contexto ali daquela história? Jesus ele estava passando e tinha uma multidão querendo tocá-lo, querendo vê-lo, querendo estar perto dele, ele e os apóstolos. E aí ele vai passando e de repente ele diz assim, olha, alguém me tocou. Aí os apóstolos dizem assim, mas mestre, como é que a gente vai saber agora, nessa multidão, quem te tocou? Mas ele compreende, porque como Jesus, como é Cristo, ele é Cristo, é o governador do nosso planeta, que manipulou os elementos junto ao Pai para a formação do nosso planeta, para que nós pudéssemos habitá-lo, então ele sente. Ele sente. Ele diz assim, não, vocês não estão entendendo, deixa eu explicar melhor. Ele diz assim, olha, alguém me tocou porque de mim saiu uma virtude. Saiu bem. Saiu o amor. Exatamente por quê? Porque a vontade daquela mulher hemorroíça, que é a fé, inabalável, de que ela iria ser curada naquele momento, ela toca e aí há uma reação no fluido universal, que é a cura. Que ela realmente, né, estava ali imbuída daquele propósito. Não era algo superficial, era algo que vinha do íntimo do seu self, do seu eu profundo, que é o que nos diz Joana de Ângeles em relação ao self. E mais, em outros momentos, quando Jesus ele encontra com pessoas que desejam a cura, como o cego de Jericó. Vocês lembram qual é a pergunta que ele faz ao cego de Jericó? Ele sempre pergunta, que queres que eu te faça? Imagine, o homem não consegue ver. O que ele queria que Jesus fizesse por ele? Mas a pergunta não era essa. A pergunta de Jesus é clara no sentido de que é isso que você realmente quer? É isso que você realmente quer para você? O que nós queremos? Essa é a pergunta. Que eu veja, sim. Mas ver materialmente todas as coisas do mundo, é isso realmente ou é algo muito maior do que isso? Porque o que Jesus pode e nos oferece é muito mais do que isso. É esse encontro com o nosso eu, é esse encontro com o nosso Pai Celestial, é esse encontro com Ele. Essa é a proposta do Mestre. Mas para isso é necessário que nós vivenciemos. Essa também é a grande proposta da doutrina dos Espíritos. É preciso vivenciar. Não adianta a gente conceituar aqui sobre a fé. Não adianta que nós conceituarmos sobre a entrega, sobre a confiança, se nós efetivamente não vivenciarmos tudo isso em nossas existências. E é verdade que nós somos espíritos ainda muito, muito falhos, e é por isso que nós estamos aqui. É exatamente por isso que nós estamos aqui. Mas nós temos que trabalhar. Esse deve ser o nosso objetivo. Não adianta nós dizermos que não, eu não sou Jesus, eu não sou Chico Xavier, eu não sou Divaldo e tantos outros espíritos, Mahatma Gandhi, grandiosos.
que estiveram aqui conosco, porque eles sim devem ser o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo e o nosso guia. E temos sim que nos esforçar nesta existência para atingirmos esses sentimentos, essas virtudes que já existem latentes em nós. Então, olha só, a fé é essa palavra que significa confiança, credibilidade. O apóstolo Paulo diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É justamente essa perspectiva da entrega. A entrega, como fez também, como falamos já de Joana de Ângeles, exatamente a nossa querida Joana de Cusa. É entrega. Joana de Cusa, que foi perseguida por ter abraçado o cristianismo, os ensinamentos do mestre, e que vai ser levada para ser torturada diante da arena, do circo, e ver o seu filho ser torturado. Eis que então o soldado romano diz para Joana, foi isso que seu Cristo lhe ensinou? Abjura, mulher, abjura. O filho, em pranto, em desespero, pede, abjura, mamãe. E ela responde, o que dizes? Que dizes? Eu não vou abjurar. E aí o soldado diz, é isto que o seu Cristo lhe ensinou a fazer? E ela então diz, não, ele não me ensinou a fazer só isso, mas ele ensinou a amar e perdoar a você também. Olha a credibilidade aí. Olha a entrega. Eu sabia que aquilo ali era um momento. É um momento. Aquilo dali é uma existência, é um corpo, é uma veste, como diz André Luiz. É um ato. Eu não vou abjurar daquilo que é a verdade, que é o princípio da verdadeira vida, por conta de um ato, de uma veste. Mesmo ela vendo o seu filho sendo torturado e morto na sua frente. Ela não abjura. É essa confiança naquilo que ela ainda não podia ver. Ela não podia ver, mas ela sabia que era o caminho. Ela sabia que era a verdade. Em outro momento aqui do Evangelho, ainda relacionado à fé, os Espíritos apresentam para nós a fé como a mãe de todas as virtudes. Aquela fé que ela é contagiosa. É a base da regeneração, que é exatamente esse princípio que Jesus trabalha em nós, quando ele estabelece os processos de cura. Regenera, reestrutura, reorganiza. É isso que o Mestre Jesus fazia. É muito interessante, eu acho que uma das descrições mais significativas que nós já podemos ler a respeito do Mestre Jesus é a de Públio Lentulus há 2000 anos. E ele diz na sua carta que ele escreve, né, para poder dar notícias de Jesus, saber quem é essa personalidade de Jesus, ele diz que era impossível ficar indiferente ao Mestre. Ou se o amava, ou se o odiava, mas não se conseguia a indiferença, dada a força magnética que o Mestre exerce sobre as pessoas. Então é esse contágio que ele exerce do amor. E aí nós temos um outro exemplo, que talvez seja um dos exemplos mais fortes que nós temos no Evangelho, que é o exemplo de Maria de Magdala. Ela, quando sente a presença do Mestre e começam a falar sobre alguma coisa diferente acontece dentro dela, que ela vai buscá-lo. E aquela fé do Mestre é tão contagiante que ela reestrutura completamente a sua vida. Completamente. Porque ela abandona
todas aquelas facilidades materiais, e a Maria Magdala era uma mulher belíssima, e ela abandona tudo e vai justamente cuidar de quem? Daqueles que eram considerados os marginais da sociedade naquela época, que são dos leprosos. Até que chega um dia que Magdala observa na sua face uma auréolazinha rosada, e que significa que ela havia adquirido a lepra. Quer dizer, ela se destitui de tudo, dos seus bens materiais até do seu corpo. E tranquila, porque aquele encontro com o Mestre Jesus a contagiou. Ela transformou a sua vida. E é exatamente a partir desta fé contagiante que nós temos que considerar essa fé como mãe de todas as virtudes, a base da regeneração. É a partir dessa fé que vamos operar esta vontade dentro de nós e que nós vamos regenerar, começar regenerando a nós mesmos, que é muito importante. Né? Divaldo, a gente vive tempos de muita crise, e a gente fala da crise da sociedade, né, da crise do planeta, da crise, tantas crises. E aí Divaldo nos diz uma coisa muito simples e que é verdadeira. A crise não é da sociedade, a crise não é do nosso planeta, a crise é do indivíduo, é do ser. Se nós realmente conseguimos operar a nossa transformação moral, as crises sociais vão cessar. Os conflitos vão cessar. A grande questão é que nós ainda vivenciamos esse conflito. De que nós ainda somos vacilantes. Nós ainda nem sequer acreditamos que podemos ter vontade. Nem acreditar em muitas situações. Porque somos vacilantes. Será que consigo mesmo? Será que eu posso? Nós podemos. Já nos diz Jesus, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderás fazer isso e muito mais. O que outrora achávamos que eram prodígios, milagres, estão diretamente relacionados a esse nosso poder magnético de reestruturar, de regenerar. E por isso, então, que a gente considera justamente essa base regeneradora, essa ação no fluido universal como aqueles milagres de outrora. E essa fé que regenera, essa fé que reestrutura, essa fé que nos propõe o recomeço, essa fé que nos ergue, ela está relacionada à esperança, que é outro sentimento, é outra virtude que nós não podemos perder de vista. Como diz Mário Sérgio Cortella, não é a esperança de ficarmos acomodados na certeza de que algo bom virá, mas é de continuar perseverando, trabalhando, vivenciando o bem, vivenciando o amor, do verbo que esperançar. De uma forma proativa, seguir agindo no bem. Esta fé que representa essa centelha divina, essa inspiração divina em nós, que nos proporciona o amor, que desperta em nós os sentimentos nobres de servir ao bem, de servir ao nosso próximo, que representa Jesus, que representa o nosso Pai Celestial. É assim que nós demonstramos a nossa confiança, a nossa entrega, o nosso relacionamento com o Pai. E essa fé, nesse sentimento, nesse destino futuro de que todos nós iremos atingir essa relativa perfeição moral, de que todos nós estamos aqui nessas existências ainda de provas e expiações, mas com o objetivo
de buscarmos esse equilíbrio, essa felicidade perene. Joana de Ângeles também nos alerta, nos diz de que todos nós estamos aqui para sermos alegres e felizes. Se temos momentos ainda desafiadores que nos provocam dores, sofrimentos, sabemos que esse sofrimento e essas dores não têm uma característica de punição, que é outra desconstrução também que a doutrina dos espíritos nos traz com muita clareza. O sofrimento, a dor, eles têm características pedagógicas, de aprendizado, que é um processo de despertamento em nós. Significa que estamos indo por algum caminho que ainda não está correto, que não é esse o caminho, que nós temos que mudar a nossa rota para chegarmos àquela porta que é estreita, porque prevê muita renúncia. A renúncia das sensações, dos prazeres momentâneos. Essa renúncia. A renúncia da escravização dos interesses materiais. Essa é a renúncia. Mas para que nós possamos realmente fazer crescer em nós esses sentimentos que estão lá latentes em nosso íntimo, que necessitam ser trabalhados pela nossa vontade. E é um processo de despertamento, a dor e o sofrimento, porque é como se nós tivéssemos, né, alguém nos perguntando, até quando nós queremos repetir os nossos comportamentos equivocados, estarmos sempre naquele ciclo de repetições, ou quando que nós queremos romper com aquelas repetições que nos trazem dor, sofrimento, estagnação, e nós vamos avançar porque vamos aprender. Que é interessante isso. Porque quando a gente aprende alguma coisa nova e boa, a gente não volta mais aquele comportamento atrás. Esse é o processo. Então, até quando nós vamos repetir? E quando é que nós vamos deixar esse processo de repetição para aprender? Por isso que esse processo de consciência ele é fundamental. E ele aparece várias vezes relacionado a essa fé humana e a divina. E veja só como o Espírito Protetor nos fala, né, sobre essa fé. A fé é humana ou divina conforme o homem aplica as suas capacidades em relação às necessidades terrenas ou aos seus anseios celestes e futuros. Quer dizer, exatamente isso. Se nós aplicarmos as nossas capacidades que estão latentes em nós, simplesmente para satisfazer os nossos desejos momentâneos, o nosso carpe diem, de aproveitar somente o dia, o momento, ou vamos utilizar a nossa fé, que é essa vontade firme de nos transformar para o futuro, e esse futuro não é aqui deste mundo, porque estamos aqui de passagem. Nós somos seres imortais e espirituais. O que nós falávamos, né? Que André Luiz nos diz, aqui é um ato. O corpo é uma veste. Vai passar. Então é isso que nós temos que compreender de uma forma muito clara. E aí ele nos diz, é humana quando a gente se utiliza dessa vontade, dessa força que existe em nós, simplesmente para atender esses interesses materiais. Mas ela é divina quando nós operamos essa vontade para transformar, para reestruturar, para regenerar a partir de uma perspectiva celestial. E aí nós vamos trabalhar firmes no bem e no amor. E aí, veja como o Espírito Protetor nos fala ainda. Eu repito, a fé é humana e divina se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos
e se quisessem, por sua vontade, a serviço desta força, seriam capazes de realizar o que até agora chamamos de prodígios, e que não passam de um desenvolvimento dos dons e capacidades humanas. Quer dizer, tudo aquilo que Jesus fez, e ele disse, né, muito claramente, daí não é uma novidade também que o Espírito Protetor traz para nós. Ele está repetindo, e ele está dizendo, eu repito, né, o que Jesus falou, vós podeis fazer isso e muito mais. Mas é preciso o quê? É preciso consciência, né? Nessa perspectiva, nós devemos realmente trabalhar essas nossas potencialidades para o bem. Quantos e quantos relatos nós já temos de muitas pessoas que conseguiram a sua cura através dessa vontade, desse amor que é operado a partir do magnetismo, que age nesse fluido universal. E aí, olha o que a espiritualidade diz. Ele diz que quando a gente opera com a vontade, a boa vontade, quer dizer, o amor no bem, nós provocamos uma transformação irresistível. Irresistível no fluido agente universal, que é capaz de transformar. Que era exatamente isso, né, que a gente sentia, que sentiu aqueles espíritos que estavam com aquela boa vontade no seu íntimo, como Magdala, como a mulher hemorroíça. E que aí, em conjunto, conseguem operar o fluido agente universal e transformar, e conseguir a cura. E olha só, a fé é a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim, espécie de lucidez, que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de se chegar lá. Quem a possui, caminha com absoluta segurança. Ela pode dar lugar a que se executem grandes coisas. Então, a fé, mais uma vez, está relacionada àquele conceito que falávamos logo no início das nossas reflexões, que é a confiança. A confiança, a entrega de saber que aquilo não passa de uma tribulação e que nós vamos passar, né? E que dias melhores virão. A esperança de que dias melhores virão. Como diz o Cortella, do verbo esperançar. Esperar porque sabemos que é uma realidade. Essa é a nossa destinação. Esse é o nosso verdadeiro futuro. É para lá que nós caminhamos. Mas é necessário que nós trabalhemos. Porque realmente não adianta ficarmos acomodados, achando de que realmente tudo virá até nós sem o serviço, o trabalho. É necessário que nós movimentemos essa vontade, essa força, esse trabalho no bem, que é o caminho que faz com que a gente possa desenvolver os meios de se chegar lá. A segurança na caminhada absoluta do que grandes coisas podem acontecer e que vão acontecer de bom para todos nós. Absolutamente para todos nós. Não haverá ninguém que ficará de fora. Uns vão despertar antes, outros depois, mas a divina providência tem paciência. Porque todos nós chegaremos lá um dia. E é essa confiança que nós devemos realmente buscar trabalhar em nós. E aí nós pensamos, então o que é essa vontade, né? Ela não é um ser, não é uma substância qualquer, uma propriedade da matéria mais etérea que existe. É um atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante. É uma faculdade do espírito, e como faculdade capacita e desenvolve-se. É a potência que desenvolve as demais potências. Então essa é, a vontade é essa potência, essa força que nós temos em nós, capaz de produzir o desenvolvimento das virtudes,
o desenvolvimento do nosso sentimento de fé, que faz com que nós saiamos dessa inércia e busquemos nos transformar. E aí, então, está Jesus nos dizendo: em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela irá. E nada vos será impossível. Por quê? Porque efetivamente nós vamos trabalhar para que nós possamos atingir os nossos objetivos. Agora, é importante que nós saibamos ter clareza dos nossos objetivos, que, como disse lá o Espírito Protetor, não são objetivos meramente materiais. Então, não está relacionado, né, se nós vamos conseguir pagar todas as nossas dívidas, se nós vamos conseguir ter aquilo que nós chamamos de sucesso profissional. Não se trata disso. Se trata de nós termos a certeza de que nós vamos ter o sucesso de sermos espíritos relativamente perfeitos. De que essa é a nossa destinação. E que nós vamos caminhar para isso. Aí sim. E não importa muito o que vai acontecer no meio do caminho. Como aconteceu com Joana de Cusa, como aconteceu com Magdala, como aconteceu com Paulo, que se mantiveram firmes porque sabia que aquilo era apenas um momento. E Paulo ainda diz mais, né, quando ele é bastante torturado, ele diz: olha, já não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Então o que importa o que eu estou passando agora? Porque é o Cristo que vive em mim. E isso é que é o mais importante. Isso é que é o essencial. Esses espíritos compreenderam essa confiança, essa entrega. E essa é a verdadeira fé inabalável. Porque encara assim a razão frente a frente, porque conheceram a verdade e a verdade os libertou. E eles caminham para frente e para o alto. Veja o que Chico nos diz em relação à fé, que eu considero que seja muito importante. A preocupação olha em volta, a tristeza olha para trás, a fé olha para cima. Quer dizer, porque pode ser que, eventualmente, os nossos objetivos materiais nós não atinjamos. Mas eles não são tão importantes assim. O que é importante é nós atingirmos aquele objetivo celestial. É olhar para o alto, é olhar para a frente, é caminhar, é cair, levantar e continuar caminhando. Essa é a nossa destinação, esses são os nossos objetivos. E nós gostaríamos já de caminhar para as nossas reflexões finais, e lembramos de uma história que nós também vimos em Haroldo Dutra Dias, que ele relata a respeito do pobrezinho de Assis. O pobrezinho de Assis é um dos espíritos mais significativos na sua trajetória em relação à Boa Nova, ao Evangelho. E Francisco, então, conta que ele, certa feita, estava em viagem. E nós sabemos que naquela época a viagem ela não podia ser feita com a Azul, nem com a TAM, nem com a Gol, você não tinha como escolher, era a pé mesmo. Então ele vai caminhando com um companheiro, né, religioso como ele também. Ele vai caminhando com um monge e eles estão viajando e eles estão num inverno muito terrível. E chega um momento que tem uma tempestade de neve que eles provavelmente não iriam conseguir resistir naquele momento. E o monge fica assustadíssimo naquela tempestade. E aí o que faz Francisco de Assis? Ele começa então a dançar, a cantar, a brincar, pega a neve e vai brincando assim com os focos de neve. Aí o monge não aguenta aquela situação, pergunta para ele: mestre, o que está acontecendo? Você não está bem? Você não está vendo que nós vamos morrer? Que nós não vamos resistir? O que você está fazendo? Está comemorando? Como é que é isso? E aí Francisco de Assis diz assim para ele: eu estou comemorando, eu estou brincando, porque esse é o momento que nós não podemos fazer mais nada. Nós não temos mais nada a fazer aqui nesse momento. Nós estamos
completamente nas mãos de Deus. E como eu tenho confiança no Pai, eu estou comemorando. Porque tudo vai se resolver. E por isso ele comemorava. Veja a maturidade desse espírito. Veja o que é confiança. Veja o que é relacionamento. O que é entrega. No momento de dificuldade, e há um momento em que nós vamos passar, que nós não vamos poder fazer nada. Nada. Vamos estar paralisados. E que vamos depender inteiramente da vontade e dos desígnios do Pai Celestial, que é o momento do nosso desenlace, do nosso desencarne. Não vai depender de nós se vamos estar presentes ou não no nosso evangelho no lar, no nosso compromisso daqui a uma hora, não depende de nós nesse momento. Não é uma escolha nossa. Não tem nada que nós possamos fazer. Nós estaremos inteiramente nas mãos de Deus. Então, como é esse nosso relacionamento? Como é essa nossa entrega? E aí, o nosso querido espírito de Meimei nos fala sobre essa confiança, nos dizendo assim: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos são os mais desditosos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Pois aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje, é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Muita paz para todos. Querido Jesus, quanta alegria de estarmos aqui contigo. Ainda que sejamos tão imperfeitos, vacilantes, homens e mulheres de pouca fé. Ó Mestre, mas a tua confiança em nós é inabalável. Estende os teus braços para cada um de nós, a nos erguer. Basta, Jesus, que nós apresentemos um grão de mostarda na nossa vontade de transformar a nós mesmos, para superarmos os nossos conflitos, as nossas dores, as nossas crises. Jesus, somos gratos a Ti, sempre pelo acalento dos ensinamentos, que vem nos lembrar da necessidade de nos pacificarmos conosco para prosseguirmos na transformação moral nossa e do mundo em que vivemos. Nos encoraja, Mestre, a amar, a servir, a nos entregar ao serviço do nosso Pai Celestial, ao serviço do amor, ao serviço do bem. Assim seja.